mencionado anteriormente, hoje vamos falar sobre a oração de Elias. Elias, antes de eu passar para o ponto principal dessa lição, eu tenho que explicar para vocês quem foi o profeta Elias. Elias era natural da cidade de Tespe, e ele foi o profeta que enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel. Naquele momento, naquela época, o povo de Israel estava completamente afastado de Deus, se deixou levar pela idolatria, se deixaram levar pelos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, depois daquele que voltou do Egito para evitar ser morto por Roboão, porque naquela época o reino havia sido dividido entre dois, reino do norte e reino do sul. Jeroboão voltou do Egito e instalou a idolatria na nação de Israel. Depois ele começou a fazer um grande rebuliço, ele começou a perseguir aqueles que estavam servindo a Deus. E aí chegou o momento da hora de Elias. Elias significa o quê? O Senhor é meu Deus. Quando Elias se apresentou a Acabe e Jezabel, ele foi direto no ponto. Vocês estão idólatras, estão adorando a Baal, um Deus que não existe. Por causa disso, Deus vai enviar seca nessa nação. E isso aconteceu. 3 anos de seca, não havia água, não havia comida, o povo careceu na miséria, estavam aos poucos carecendo. Mas aí chegou Elias também para avisar isso para eles. Deus envia seca, mas mesmo assim o povo não muda. Mesmo o povo não mudando, o que aconteceu? Continuaram adorando a Baal. E aí chegou o momento que Jezabel falou e começou a matar os profetas do Senhor, porque ela acreditava que a culpa pela seca era dos profetas do Senhor, porque Elias, sendo representante de Deus diante de Acabe e Jezabel, profetizou a seca. Então Jezabel entendeu: então quer saber, vamos matar todos os profetas do Senhor. Aí aconteceu, ela matou uma grande parte de profetas do exército de Israel, claro, se uniu para poder matar os profetas do Senhor, mas aí houve um senhor chamado Obadias que escondeu vários profetas em caverna. Eram 100, escondeu 50 em 50, 50 em cada caverna, para poupar. Só que a Bíblia também nos ensina o seguinte, que nós lembramos daquela passagem que quando Elias, não vamos chegar nessa parte ainda. Aí Obadias escondeu 50 profetas de Baal numa caverna e 50 em outra, até chegarmos ao momento crucial dessa passagem, que foi o desafio de Elias aos profetas de Baal. Antes disso, também precisamos lembrar de uma coisa muito importante citada na Bíblia. Elias é chamado assim, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. Aqui nessa passagem está dizendo o seguinte: não é Elias o profeta que foi falado no livro de Reis. Ele está falando aqui de Jesus, que converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Muito obrigado. Que não ferisse a terra com maldição. Aqui o que acontece, nós lembramos também no livro de Isaías, que Deus diz: vós que clama do deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas. Aqui ele está falando de João Batista, mas aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 5, o profeta está falando de Jesus. E aí, irmãos, é o seguinte, o ponto crucial dessa passagem é o desafio de Elias aos 450 profetas de Baal e Aserá no Monte Carmelo. Agora vamos usar um pouquinho de geografia bíblica, uma parte muito importante, falar sobre o Monte Carmelo. O que é o Monte Carmelo? É uma extensão montanhosa de 32 quilômetros, na verdade uma cordilheira, uma cordilheira que tem a direção sudeste, sul e noroeste, que vai do Vale de Esdraelon, que é atualmente conhecido como Vale de Jezreel, até a margem do Mar Mediterrâneo. E o rio Quisson, que também é mencionado na Bíblia, possui a sua margem oriental, que percorre durante a extensão. Há um promontório montanhoso no Monte Carmelo, seria o seguinte, que esse promontório forma uma cadeia montanhosa ao redor da atual cidade de Haifa. Essa cidade ainda existe,
fica lá em Israel. Mas o Monte Carmelo tem um significado muito importante e interessante. Porque o Monte Carmelo foi escolhido por Elias para ser aquele que seria usado para desafiar os 450 profetas de Baal e Aserá. E a resposta é a seguinte: o Monte Carmelo possui 600 metros de altura, está 600 metros acima do nível do mar. E ele foi escolhido por quê? Por dois motivos. Acredita-se que o Monte Carmelo, também uma parte muito interessante do Monte Carmelo, significa o quê? Que existia lá naquela região de Haifa, naquela cadeia montanhosa, um mosteiro carmelita, onde Elias se reunia para orar a Deus, esconder de Deus. E dizem que até hoje esse mosteiro está lá. Mas o Monte Carmelo tem dois significados importantes. O primeiro é o seguinte: havia uma quantidade de cavernas lá naquela região montanhosa, onde os profetas se reuniam em grupos para orar, discutir, E a segunda coisa mais importante era o quê? Mesmo o Monte Carmelo ficando 600 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto deles, para os adoradores de Baal e Aserá, significava o quê? Eles adoravam naquele ponto, achando que seriam ouvidos, seriam escutados pelo seu Deus, Na verdade, nunca foram escutados, E aquele lugar era chamado de El Muraca, significa o quê? Lugar queimado. E aí os profetas de Baal acreditavam-se que eles se reuniam naquele lugar para tentar clamar a Baal de maneira mais intensa, para que suas orações fossem ainda mais ouvidas. Mas nós sabemos que isso nunca aconteceu. Que Baal não era um deus, era na verdade um ídolo pagão, que não falava, que não cheirava, que não ouvia, que não sentia, não olhava, não fazia absolutamente nada. E Elias, naquele momento, estava querendo mostrar ao povo de Israel quem era o Deus verdadeiro. E foi o que aconteceu. Elias reuniu 450 profetas de Baal e Aserá no Monte Carmelo, naquele ponto mais importante. Aí ele passou aquele desafio. O que ele queria fazer naquele desafio? Ele queria mostrar ao povo que não adiantava servir a Deus e servir a Baal ao mesmo tempo. Elias falou na passagem, diz assim: até quando vocês ficarão divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam-no, ou se Baal, sirvam-no. Elias era o único que estava lá, ele foi o único representante de Deus naquele desafio. Mal sabia ele, que depois Deus haveria de dizer para ele que ele havia escondido 7.000 que não se dobraram a Baal. Ele só descobriu isso depois. Mas nesse desafio, essa oração de Elias, essa parte ali, quando ele desafia os profetas de Baal, acho que foi uma das coisas mais corajosas que eu já vi em toda a Bíblia. Porque um profeta do Senhor contra 450 profetas de Baal e Aserá. Aí para muitos poderia dizer que isso é impossível de vencer. Mas não, Elias não queria vencer apenas com a força. Em primeiro lugar, ele queria provar ao povo de Israel quem era Deus. Então o que ele fez? Ele fez o desafio. Ele falou: peguem 2 bezerros, partam-os em pedaços, coloquem-os sobre a lenha, mas não ponham fogo. Cada um ia pegar um bezerro e depois iria oferecer ao seu Deus. Aquele Deus que o respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E aí o que aconteceu? Os profetas de Baal aceitaram o desafio. Por quê? A gente pode até imaginar que, eles achavam que Baal era superior a Deus, Baal e Aserá eram aqueles que vão trazer prosperidade para Israel, vão proteger, vão livrar dos inimigos. Porque é o seguinte: Acabe e Jezabel, Acabe, que era um rei israelita, casou com a Fenícia, que era uma adoradora de Baal, uma sacerdotisa de Aserá, e aí ela impõe essa idolatria para o seu marido, que depois passa para os descendentes. Mas sabemos que só uma descendente de Acabe e Jezabel ficou viva para poder continuar a adoração deles, que foi Atalha. Já Acasias e Jorão foram mortos.
Mas o ponto principal dessa passagem é o desafio. O desafio que Elias, os profetas de Baal ficaram até o meio-dia clamando a Baal por uma resposta, para descer fogo. A Bíblia diz que eles estavam se mutilando, estavam se retalhando, se cortando de uma maneira tão terrível, porque era como o costume deles. Os idólatras faziam isso naquela época, acredito que fazem até hoje, né? Eles se mutilam, eles se machucam para poder invocar o nome do seu Deus para ter uma resposta, mas nada adiantou. Até o momento que Elias chegou, né? Elias reuniu todo o povo, ele refez o altar do Senhor que estava desfeito, né? Estava desmontado, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele juntou lenha, montou um rego, né? Um rego em volta do altar, e depois ele pediu: coloquem 4 cântaros de água nesse altar e no sacrifício. Fizeram isso 3 vezes, até o momento em que Elias clamou a Deus. E esse é o ponto da nossa oração, da nossa lição, a oração de Elias. Elias orou dessa maneira: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou seu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que a ti fizeste voltar o seu coração. E aí o que aconteceu? Com apenas uma única oração, Deus manda fogo do céu e queima tudo que estava naquele altar: o sacrifício, a lenha, a água, tudo. E aí depois, naquele momento, o povo já ficou sabendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor. Baal não tem poder nenhum, ídolo pagão não tem poder nenhum, só o Senhor é Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus. E aí depois o que acontece? Elias vai e acaba com os profetas de Baal. 450 mortes de pessoas pagãs, idólatras, malignas em um único dia, com castigo por profanarem o nome de Deus, espalharem a idolatria para aquele povo. E tudo isso por uma prova de fé. O povo precisava saber quem era o verdadeiro Deus. E a fé de Elias foi aprovada nessa ocasião. Agora vamos para a segunda parte: a oração como dever de todo servo de Deus. Todos nós temos motivos para orar, e ela serve para que mantenhamos nossa comunhão com Deus. O que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17? Que nós temos que orar sem cessar. Que tipo de cristãos seríamos nós se não tivéssemos uma vida de oração? Não seríamos nada. A oração move o coração de Deus. A oração tem que nos mover também. Somos homens e mulheres de oração. Nossa vida depende disso. A primeira coisa que temos que fazer ao acordarmos: agradecer a Deus, entregar a Ele o nosso dia, pedir a Ele que conduza o dia da melhor maneira possível, que a sua vontade seja feita, porque nós sabemos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele todos os dias está de ouvidos abertos para ouvir a nossa voz. Ele quer que tenhamos uma intimidade com Ele. Se não tivermos uma intimidade com Deus, não vamos ser nada. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas famílias, Ele cuida dos nossos amigos. E nós temos que constantemente orar. A passagem não está aqui à toa. Aqui o apóstolo Paulo foi claro aos Tessalonicenses: precisamos orar sem cessar. E também diz: regozijai-vos sempre. Temos que nos alegrar. Por quê? As pessoas podem pensar o seguinte: esses cristãos aí se alegram enquanto o mundo está ruim, o mundo está desabando e os cristãos estão aí se alegrando. Para o mundo pode parecer loucura, mas para Deus isso não é loucura. O apóstolo Paulo nos ensina isso, que ele, mesmo vivendo preso, mesmo estando em dificuldade, uma cadeia suja,
uma cadeia horrível. Ele estava alegre, porque ele sabia que ele conseguia se alegrar, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Ele sabia passar fome e estar saciado, ele sabia estar satisfeito. E ele dizia isso: tudo posso naquele que me fortalece. E nós precisamos levar esse exemplo para nossas vidas. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos de fé que existe na Bíblia. De um perseguidor da igreja, ele se tornou perseguido. De um assassino, ele virou um evangelista. E fundou várias e várias igrejas ao redor do mundo. Por quê? Ele entregou sua vida a Jesus. Ele entregou sua vida nas mãos do Criador. E ele sabia, primeiro ele sabia que a morte dele já estava decretada. Mas aí ele estava firme, ele estava contente. Ele não se deixou esmorecer e foi até o fim. Mesmo depois da sua morte, a igreja continuou crescendo. A igreja continuou avançando, isso continua até hoje. A oração é a comunicação multifacetada entre os crentes e o Senhor. Além das palavras como oração e orar, essa atividade é descrita como invocar a Deus, levantar nossa alma ao Senhor, buscar o Senhor, nos aproximando de sua santa presença. Ou seja, graças ao sacrifício do Senhor Jesus, como hoje, na sexta-feira, nós relembramos que foi o dia da sua crucificação, o que aconteceu? Um grande terremoto aconteceu em Jerusalém. Quando Jesus expirou, um grande terremoto aconteceu. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que todos nós tivéssemos livre acesso ao Pai novamente. Os sacerdotes, nós sabemos que na história do povo de Israel do Antigo Testamento, o Santo dos Santos era exclusivo ao sumo sacerdote, que só podia entrar uma vez por ano para expiar os pecados do povo de Israel. Mas com o sacrifício do Senhor Jesus foi diferente. Com o sacrifício do Senhor Jesus, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, nós pudemos, a partir daquele momento, termos livre acesso ao Pai. Não temos que mais estar privados, não temos que mais estar fechados, não temos que pedir ajuda a ninguém para poder ter acesso a Deus, porque nós podemos entrar em contato com Deus em todos os momentos. E graças ao Senhor Jesus por isso. E a oração, irmãos, também a Bíblia também ensina várias passagens que relatam orações muito poderosas, que eu vou citar aqui apenas 3. A oração de Davi no Salmo 51. O Salmo 51 é uma das passagens, mais dolorosas que existe na Bíblia. Por quê? Esse salmo conta Davi compôs quando ele pecou com Batseba, adulterando com ela, mandando Urias para a morte, e o profeta Natan, o relator, dizendo que a sua espada, a espada de Deus, não se apartaria da sua família, e que a criança que havia sido gerada nesse adultério morreria em 7 dias. Mas Davi ficou todo sentido. Ele se vestiu de pano de saco, jogou cinzas no corpo. Ele estava arrependido. Ele disse: Senhor, não aparte de mim seu Santo Espírito. Pequei contra o Senhor, me dê uma nova chance, me restaure. Aí Deus respondeu. Deus restaurou a sorte de Davi. Depois ele abençoou com Salomão. E aí, outra oração muito interessante está em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vocês não precisam abrir, só eu que vou abrir, para a gente, vamos ganhar tempo, tá bom? Porque não podemos nos atrasar, nós temos um culto. Daniel, essa passagem diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Nós sabemos que nesse momento o rei Dário havia conquistado a Babilônia. O rei Dário matou Belsassar junto com todos aqueles que faziam parte do governo babilônico, quando Belsassar deu aquele banquete horrível, colocando os utensílios do Senhor para que aqueles convidados não profanassem, bebessem vinho, fizessem louvores aos falsos deuses, até o momento que Deus enviou uma mão que traçou uma escritura em cima da parede, que estava dizendo assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim,
o que significa essas três palavras? Mene, falando tudo isso, se direcionando contra o rei Belsazar, por ele ter profanado os objetos sagrados do templo de Deus. Mene significa o quê? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele, ou seja, o reinado de Belsazar acabou naquele momento. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, ou seja, o que Belsazar fez foi terrível. Ele não devia ter profanado os objetos sagrados do templo do Senhor. E aí o castigo aconteceria na terceira palavra, Pérez, que é o plural de Bazim. Significa o quê? Dividido foi o seu reino e dado aos medos e aos persas. O povo persa, o exército persa invadiu a Babilônia, acabou com aquele banquete, matou Belsazar, matou todos aqueles que faziam parte do governo babilônico, instaurou um novo governo. Aí Dário, foi o novo rei, mas aí o que aconteceu? Dário escolheu Daniel para fazer parte do seu governo. E Daniel era muito próspero. Dário gostava de Daniel. Até o momento que os sátrapas, os governadores, os regentes daquela região queriam encontrar algo para acusar Daniel de algo que fosse contra a lei do Medo-Persa. Então o que eles decidiram? Vamos fazer o seguinte: durante 30 dias ninguém deve clamar nada a nenhum Deus, apenas ao rei. Quem fizer isso vai ser morto na cova dos leões. Então, e o que é que Daniel faz? Antes de passar isso, Dário assina esse decreto, porque na lei Medo-Persa não podia revogar nada quando o rei assinasse. Aí Daniel, sabendo disso, ele vai para o seu quarto 3 vezes por dia. Ele vai, olha para a janela, estava na direção de Jerusalém e orava como seu de costume. Descobriram isso, Daniel foi levado para a cova dos leões. Mas o que acontece? Daniel foi encontrado justo diante de Deus. E o que aconteceu depois? O anjo do Senhor chegou até Daniel e fechou a boca dos leões. Dário ficou tão impressionado, mas antes dele ficar impressionado, ele ficou preocupado, porque Dário tinha muito apreço por Daniel. E ele confiou a Deus que o protegesse. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, Daniel estava intacto. Os leões não o comeram. E aí aconteceu, Dário, cheio de fúria, mandou todos os acusadores de Daniel para a cova dos leões e não chegavam nem ao fundo, no final da cova. Os leões já começaram a dilacerar aqueles homens malignos. E também nós precisamos lembrar do que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus nos ensina assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse momento, quando Jesus estava no Getsemane com seus discípulos, ele foi orar. O que acontece? O Senhor Jesus orou a Deus assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, sim a tua. O que acontece? Quando Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. A Bíblia diz: os olhos deles estavam pesados. E aí Jesus diz isso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fez isso 3 vezes. A mesma coisa aconteceu as 3 vezes, até o momento dele ser preso. E foi julgado, condenado, crucificado, depois morto, mas depois ele ressuscita no 3º dia para todos nós, a nossa alegria, mas para a tristeza do mundo. Porque o mundo odeia Jesus, mas nós que somos discípulos dele, nós amamos. E o mundo precisa ouvir essa mensagem. Jesus ressuscitou por todos, não apenas pelos eleitos. Ele ressuscitou por toda a humanidade. Ele não é todo que ele diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma parte muito importante desse estudo que me chamou a atenção foi do pregador avivalista Leonard Ravenhill. Ele tem uma frase muito bacana que me chamou a atenção: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando, e as pessoas que não estão orando estão desviando.
O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Olha só isso, irmãos. Olha que coisa. Por isso que nossa vida de oração tem que ser constante, 24 horas por dia. A oração eficaz alcança a resposta de Deus. A oração de Elias se dividia em duas partes. Primeiro, ele desejava que o Senhor demonstrasse claramente ao povo que o Senhor e somente o Senhor era o Deus vivo. Em segundo lugar, ele pediu o avivamento completo do povo de Deus. O propósito de Elias no seu confronto com os profetas de Baal e a oração que se seguiu foi revelar a graça de Deus para com o seu povo. Elias queria que o seu povo se voltasse para Deus. Ou seja, Elias só queria uma coisa. Ele só queria que o povo de Israel reconhecesse Deus como único e verdadeiro, que só Ele tinha poder para transformar, só Ele tinha poder para responder aquela oração naquele momento do sacrifício da tarde. O que precisamos fazer? Enquanto o mundo está aí adorando a falsos ídolos, falsos deuses, nós temos que fazer a nossa parte. Hoje em dia, não existem profetas, não existem os profetas como faziam antigamente. Mas porque hoje nós somos os profetas. Quando a gente tem acesso à palavra de Deus, quando a gente aceita ao Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós vivemos uma caminhada de fé, nós podemos sim ser profetas nessa geração. Precisamos anunciar um evangelho simples, cristocêntrico, da maneira que agrada o coração do Senhor Jesus. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Por quê? Quando a gente ora sem fé, parece que a gente fala da boca para fora. Quando a gente ora sem fé, parece que a gente está orando da boca para fora, sem vida, sem intenção. A gente só fala por falar, mas não. Nós precisamos orar de maneira, nós temos que orar com fé, uma fé genuína. Por quê? Toda a nossa oração, a gente tem que orar crendo no agir de Deus. A gente tem que orar falando assim: Senhor, está em tuas mãos, eu creio no teu agir, no teu operar, eu creio com fé no teu agir, no teu operar. E é isso que agrada ao coração do nosso Pai. Oração sem fé não é oração, são apenas palavras vazias. Marcos capítulo 9, versículo 23, também é uma das passagens mais incríveis que existe na Bíblia. Por quê? Diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Essa passagem de Marcos capítulo 29, versículo 23, fala da cura do menino endemoniado. Esse foi um dos momentos mais cruciais da vida do pai desse menino, porque ele viu o menino um doido, maluco. Ele se atirava na terra, se atirava em todos os lugares, espumava. E aí, quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, o homem falou para Jesus: Senhor, cure meu filho, expulse o demônio dele. Eu sei que o Senhor pode. E Jesus diz: posso sim, em nome de tudo é possível ao que crê. Saia desse menino. Imediatamente o demônio saiu. Ou seja, irmãos, o nome de Jesus tem poder. A oração tem que ser feita em nome de Jesus. Se a gente orar sem dizer o nome de Jesus, não é uma oração cristocêntrica, não é uma oração da vontade de Deus, porque só o nome de Jesus tem poder, nenhum outro tem. Deus verdadeiro, só Ele é Salvador, só Ele tem poder. No nome dele nós podemos expulsar demônios, poderemos curar enfermos, poderemos libertar cativos, só no nome dele, porque Ele é o maior exemplo de bondade. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o Deus encarnado, Deus que se fez homem para habitar no nosso meio e passar por coisas que Ele não precisava ter passado, mas Ele passou por amor a todos nós, para mostrar que Deus os ama e que nós somos o povo dele, nós somos escolhidos do Senhor para fazer a obra dele nessa geração. Nossas orações devem ser feitas em harmonia com a pessoa, caráter e vontade do nosso Senhor. Ou seja, não podemos pedir nada se não for da vontade de Deus. Não podemos pedir nada se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Se estiver de acordo, temos que pedir. Agora, se não estiver de acordo,
melhor nem pedir, porque senão podemos entristecer o coração de Deus, que Deus se entristece. Deus se entristece sim, por isso nossa oração precisa ser de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Se agrada o coração de Deus, ore. Se não agrada, não ore. Ore segundo o que a Bíblia nos ensina. As pessoas podem perguntar assim, um dos pontos mais importantes, nossas autoridades. Eu tenho certeza que muitos cristãos hoje em dia estão orando por justiça, mas eu não sei que tipo de justiça é essa que eles estão orando. A justiça que Deus quer que façamos, quer fazer nessa terra é a seguinte: Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não veio aqui para destruir, Ele veio para salvar, como Ele disse lá para aquela aldeia, os discípulos, quando estavam naquela aldeia de samaritanos, que os expulsaram de lá. Jesus disse: não vim para destruir, eu vim para salvar. E as autoridades estão incluídas nisso. Nós temos que orar pelas autoridades, em todo o tempo. Porque se não orarmos pelas autoridades, não teremos paz, como diz a Bíblia. E por isso é a vontade de Deus, que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas a Bíblia também diz que há pecados que são para a morte. Se alguém cometeu um pecado para a morte, então não devemos orar. A pessoa encontrou destino, que a Bíblia nos ensina isso. Mas precisamos orar por arrependimento, conversão, cura, por transformação de vida. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso, irmãos, é muito importante. Por quê? Temos que orar com sinceridade, muita sinceridade. Um coração honesto agrada a Deus, mas não adianta ser honesto e pedir errado. Não adianta ser honesto e falar o que não agrada ao coração de Deus, senão não seremos atendidos. Não seremos, porque Deus desaprova. Deus abomina a iniquidade. Ele ama a justiça, condena a iniquidade. Ele quer que façamos orações justas, sinceras e boas, segundo a tua vontade. Sempre devemos orar em nome de Jesus. Sim, como eu disse, João capítulo 14, versículo 13 ao 14 diz: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. As nossas orações precisam estar centradas na vontade de Deus, como é exemplo da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 20 diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Outra passagem muito importante que eu tenho que citar para vocês nessa aula é a seguinte: Mateus capítulo 6, versículo 33. Essa é uma das passagens mais lindas que existe na Bíblia e todos vocês precisam praticar. O que diz? Busquem nas suas orações sempre, durante suas orações, durante sua vida toda, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. Em muitos casos sabemos qual é a vontade de Deus, porque Ele nos lá revelou na Bíblia. Podemos ter certeza de que será eficaz toda oração realmente baseada nas promessas de Deus constantes na tua palavra. Como eu mencionei anteriormente, precisamos orar para que as promessas de Deus se cumpram, para que a vontade dele se cumpra. Não tem que ser a nossa, mas sim a vontade de Deus. Deus nos dará as coisas que pedimos somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, como eu mencionei. A oração gera milagres para enaltecer o poder de Deus diante das adversidades. Irmãos, quando Deus fez descer fogo do céu, aquilo foi maravilhoso. O povo inteiro que estava que era idólatra, perdeu a fé, se esqueceu de Deus, matou profetas, perseguiu aqueles homens e mulheres de Deus. Bem, naquele momento o Monte Carmelo foi crucial. Naquele momento todo aquele povo ficou sabendo que só o Senhor era Deus. O Senhor milagrosamente produziu fogo para consumir o sacrifício de Elias. Ao mostrar quem era verdadeiramente Deus, comprovou-se a impotência de Baal, enquanto o fogo do Senhor consumia tudo ali. Ou seja, Baal não era nada, a não ser um ídolo de pau, de pedra, de metal. E aí, mesmo com o povo de Israel adorando, naquele momento, no Monte Carmelo, tudo mudou. Tudo. O povo creu que
só o Senhor era Deus, só o Deus de Elias era o verdadeiro Deus, e que Baal não era nada, absolutamente nada, a não ser algo que fosse para ser jogado fora. E aí houve um grande avivamento naquele povo, né? Mas só que não durou muito tempo, até o povo ser deportado para a Síria no ano 722 a.C. Não durou muito tempo aquele avivamento. Mas mesmo assim, irmãos, o poder de Deus sobre o fogo, a água e a chuva demonstrou que ele, não Baal, era o Senhor. Ou seja, naquele momento, depois de 3 anos, Deus fez chover de novo, para que tudo voltasse ao normal lá em Samaria. Samaria, para quem não sabe, era a capital do Reino do Norte e ficava a 64 quilômetros do Monte Carmelo. Estava passando por uma seca terrível, toda por causa da incredulidade, da falta de fé do povo e da idolatria. Mas mesmo assim, depois que os profetas de Baal foram derrotados e o povo creu que só o Senhor era Deus, todos eles reconheceram. Muitos verão e experimentarão o poder de Deus através de nossas vidas, pois cremos que o Senhor está no nosso meio e nos levantou nessa geração para vivermos os sinais e maravilhas. Ou seja, como eu falei anteriormente, nós somos os profetas da atualidade. O nome do Senhor Jesus é infinitamente mais poderoso. Hoje não existem aqueles profetas que recebem revelação diretamente de Deus, porque a revelação de Deus já está aqui, na Bíblia. Na verdade, pode sim, a gente pode ter certeza sim, o Espírito Santo pode nos revelar coisas diferentes, sim, claro que pode, mas precisa vir do Espírito Santo, não pode vir do nosso coração, porque alguém que pega o que o coração falou, sentiu no coração, mas que não foi de direção do Espírito Santo, e falou que uma coisa contrária à vontade de Deus, é um falso profeta. Porque a gente tem que falar apenas o que o Espírito Santo colocar no nosso coração. E tudo que ele falou, tudo que o Espírito Santo inspirou os homens de Deus a escreverem a palavra, a Bíblia, tudo já está revelado aqui. Não precisa mais ser revelado nada. Só que precisamos, a única coisa que precisamos fazer, viver nessa palavra. Viver por Cristo e para Cristo. Vivemos um evangelho genuíno, simples, cristocêntrico, para que as pessoas, a outras pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, possam conhecer através do nosso testemunho, adentrarem pelas portas da igreja e fazerem parte da família de Deus, fazerem a obra de Deus ao nosso lado todas as semanas. E para a gente concluir, Deus quer que oremos cada vez mais, em todos os momentos, para que o nosso relacionamento com Ele seja contínuo. Como eu falei também anteriormente, precisamos orar constantemente, sem o tempo todo. Vida de oração é isso, temos que clamar, temos que orar, temos que interceder, não apenas pelas nossas vidas, mas também pelo próximo. Não se a gente orasse só por nós mesmos, se nós orássemos só por nós mesmos, eu diria que seríamos egoístas, porque a gente tem que pensar no próximo. O que diz a Bíblia? Que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, mas também temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Temos que ser a terceira pessoa mais importante. Deus tem que ser a primeira, o próximo tem que ser a segunda e nós temos que ser a terceira. Ou seja, e também, Deus ouve e responde nossas orações de maneira direta ou indireta. Como mencionei, se Deus quiser revelar alguma coisa através do seu Espírito para nós, Ele vai revelar. Eu sou prova disso, que Deus já me revelou diretamente várias coisas por meio do Espírito. Eu já tive essas revelações. E Ele continua fazendo isso. E que Ele vai continuar fazendo. Mas para que todos saibam que só Ele é Deus, só Ele tem poder para salvar, só Ele tem poder para transformar, só Ele é o Todo-Poderoso e que não há outro Deus a não ser Ele, que Ele é Pai de nosso Salvador, Senhor Jesus, Criador de todo esse universo, e que Ele quer fazer de nossas vidas canais de bênção para que façamos a diferença na vida de outras pessoas, assim como Elias fez. Ele queria mostrar ao povo que só o Senhor é Deus e que nós também temos que fazer isso, não de maneira radical, mas sim espontânea. Quando alguém quiser saber sobre o nosso Deus, se ele quiser saber de você, do seu trabalho, da sua vizinhança, das suas famílias, falem sem medo e falem com muita coragem,
porque Deus vai recompensar vocês e que Ele vai se manifestar, assim como Ele se manifestou para os profetas, para Elias e para todo o povo de Israel, tanto nessa ocasião como em tantas outras mencionadas na Bíblia. Amém? Vamos encerrar nossa aula.